aqui acalmar, que é o carro de porque o Felipe Monteiro disse que 78 bilhões de déficit não é nada e o Suano não concorda. Então vamos mudar de assunto. Você falou que é pouco. Você falou que é pouco. Que deve ser pouco. Você falou que é pouco. Eu fui do Flamião do Salmão. O Doce foi do Flamião do Salmão. Bom, depois, eu fui mais liberal do que o Suano na análise. Sendo golden ou não sendo golden? Quem fala que 78 bi de déficit... Tu não vai mais ter paz. Quem fala que 78 bi de déficit é pouco, é melhor mudar de assunto. Para não perder o costume da atual gestão, o mês de setembro do nosso presidente será recheado de viagens internacionais. E para acompanhá-lo em suas próximas agendas, o petista convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que anda meio contrariado e ainda não decidiu se atenderá ao chamado. Não é com viagem que se resolve isso aí. Lula viaja à Índia no dia 7 de setembro para participar da cúpula do G20. Depois, em 15 de setembro, embarca para Cuba para Nova York, nos Estados Unidos, onde participa do encontro G77 e da Assembleia Geral da ONU, respectivamente. Aliás, na viagem à Índia, o Brasil assumirá a presidência do G20 pela primeira vez na história. À frente do Bloco Internacional, Lula deve pautar temas como proteção à floresta amazônica e contenção das mudanças climáticas, combate à fome e desigualdade e nova governança global, com reformas em organismos multilaterais como a própria ONU. Felipe Monteiro, mais uma viagem aí no horizonte? Mais uma viagem no horizonte, Capês. E é importante, essas três agendas são importantíssimas, né? Primeiro que o Brasil vai receber a presidência do G20, né, um feito inédito, né, no Brasil. Segundo vai ser a conferência da ONU. E Cuba, né? Acho engraçado o seguinte, quando o pessoal fala em Cuba, o pessoal consegue... Isso aí o Suano vai concordar comigo, espero que ele concorde comigo. Quando o pessoal fala que o Brasil está se aproximando com Cuba, a diplomacia de Cuba é considerada a mais eficiente do mundo, uma das mais eficientes do mundo. É impressionante como Cuba consegue se alinhar com os países da África, que são mais de 50 países, né? E consegue, de forma implícita, direcionar determinadas decisões em órgãos multilaterais. Se o Brasil, por exemplo, quiser uma direção da OPAS ou uma direção de algum órgão multilateral, precisa, sim, do apoio de Cuba. Então, vejo com naturalidade essa aproximação, né, do governo com Cuba, né? Cuba tem uma diplomacia de elite. Você pode concordar ou não com o regime cubano. Eu, por exemplo, eu consigo, como a vida não é dicotômica, né, eu consigo muito bem criticar Cuba pelo regime autoritário de Cuba, mas eu consigo olhar para Cuba e ver que Cuba tem uma influência diplomática muito grande, né? No Brasil, por exemplo, o mais médico, né? Cuba cobrava do Brasil, do governo brasileiro, o uso dos médicos cubanos. Mas Cuba importa médico para a África toda. Então, governos dos países africanos, em geral, se alinham aos governos cubanos. Não tem médico. Bom, você concorda com ele que Cuba é um exemplo de relações diplomáticas no mundo? E é um país com amplas relações diplomáticas no mundo? Olha, eu quero contextualizar. Pelo amor de Deus, Felipe, não faça isso. Não faça isso. Vamos começar. A gente está falando do Lula, vamos chegar em Cuba. Primeiro, é inédito ele ocupar a presidência do G20. Isso já era previsto, poderia ocupar a qualquer hora. Não é porque é ele. Não é porque é ele. Sim, mas é inédito. Quando foi que o Brasil ocupou a presidência do G20? Nunca, é inédito. O Brasil vai fazer a Copa do Mundo. Tomou um pau aqui, não significa nada. Como não significa nada? Ele pode ir lá e tomar de 7-1 de todo mundo. Não significa nada. Uma coisa É simplesmente tu tá colocando como se isso fosse uma coisa espetacular, como se isso fosse uma coisa maravilhosa. Ele não vai fazer. Por quê? Porque ele continua com a política externa dele. Eu tô falando que não é importante o Lula viajar para Nova Delhi para É irrelevante isso, ele tá indo lá para fazer exatamente o que ele fez sempre. Ele vai vencer a seu candidatura para o Prêmio Nobel da Paz. Falar o foro de discussão mais importante, o foro de discussão mais importante social e econômico do mundo atualmente é o G20. Não interessa, mas ele vai ocupar uma presidência para ser irrelevante à presidência dele. Isso é protocolar. A gente pode discutir várias formas. Mas vamos chegar na questão. Eu quero trazer o Ricardo Rosso para essa discussão. Até para a gente chegar na questão de Cuba. Você falou que Cuba é um modelo de diplomacia para o mundo de alto nível. Por que Cuba avançou na África? Tu sabes por quê? Mas médico... Conversa fiada, Felipe. Pelo amor de Deus. Não seja anacrônico. Também. Não seja anacrônico. Aconteceu... Ele perguntou para mim, cara. Não, mas por uma razão muito simples. Então, você perguntou
para ele? Era uma pergunta retórica, acabou, já respondeu. Não. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Não. Esse tipo de pergunta é aquela pergunta que você faz para poder responder, retórica. Exato, é uma pergunta retórica. Pode manter os dois em debate aqui, não tem problema. Vamos tentar entender. Não tem debate? De onde que veio isso? Processo de descolonização da África. O que aconteceu no processo de descolonização da África? Os partidos comunistas receberam insumos e receberam recursos da União Soviética que vinha por intermédio de Cuba, que colocou soldados lá. Essa é a razão pela qual na África existe uma grande presença cubana, não existe por causa da diplomacia. Mas por isso que eu falei. Existe porque foram soldados cubanos lá. Vamos lá, vamos deixar os outros participarem também. Vamos deixar os outros participarem. Ricardo Rou. Você está concordando comigo. Por favor. Novamente. Isso não é diplomacia. O país está Um por vez, quem está no rádio fica desorientado com esse berreiro. Felipe, por favor. Ricardo Rous. Bora. É muito importante que o presidente Lula se ausente mais uma vez do Brasil no momento que o déficit público chega a quase 80 bilhões de reais? O Lula, o que ele menos tem feito é ficado aqui no Brasil. Mas acho que assumir a presidência do G20 tem um contexto, tem a sua relevância sim. Não que o Lula vá fazer nenhuma diferença, entendi o professor Suano. Não vai, principalmente pelas pautas que ele está trazendo, porque ele não tem projeto nenhum. Exato. Proteção à floresta amazônica. Ele vai fazer um discurso no G20, vai aproveitar o G20 para fazer um discurso para a esquerda, para afagar a esquerda, falar aquilo que a esquerda gosta de ouvir, não de fazer, mas de ouvir, tentando buscar lá a colocação dele aí um pouco mais à frente no eventual Prêmio Nobel da Paz. Ponto. Acabou. Ele não tem projeto nenhum para a Amazônia. Como é que ele vai falar de proteção da floresta amazônica se ele não tem projeto? Qual é o projeto de desenvolvimento da região amazônica? Nada. Cri. Não tem. Então vamos lá. Não. Essas são as pautas. Se vale a pena viajar ou não vale a pena. Ele vai ter que assumir isso. Ele vai ter que assumir. Vou recaçar o microfone do Felipe. Peraí, ele vai ter que assumir o G20. Vamos deixar o Ricardo. Eu comecei contrapondo a você, mas eu queria chegar no ponto em que o Ricardo chegou. Por favor. Porque a pauta que ele está colocando é uma pauta que torna irrelevante a sua presença como presidente, apesar de ele tem que assumir, Felipe. Faz parte. A presidência do G20 é um rotativo. Ele vai assumir, ok, que bom, legal. Agora, o que vai fazer no G20? Nada. Entende? Nada. Ele vai fazer campanha para ele amanhã ou depois ter viabilidade de ser o prêmio Nobel e ponto. E é o máximo que ele vai conseguir fazer a campanha, não ganhar o prêmio. Porque ele não tem proposta para apresentar concreta. Lembra quando ele assumiu em 2003? Qual foi a fala dele na ONU? Fome Zero era o nome do projeto. E aí, acabou? Fome Zero Mundial. Fome Zero acabou. Cadê o Fome Zero? As pessoas continuam passando fome no mundo depois de quantos anos? Que foi de 2003 para cá? 20 anos. Tem a ver a mesma pauta, Felipe. Aqui, ó. Combate à fome. Ele vai de novo assumir o G20. De novo, não vai assumir o G20. O que o Ricardo está dizendo é o seguinte. Essas viagens acabam sendo de pouca produtividade para o país. Exato. Pouco proveito para o país e servem apenas para a construção de narrativas como defesa da Amazônia que acabam não acontecendo na prática. Desde Ciocari, qual a sua visão sobre o excesso de viagens e o proveito dessas viagens para a economia do país? Capês, as viagens do presidente Lula até agora, elas custaram mais de 25 milhões de reais para os cofres públicos. Aí só vamos lembrar que o luxo ao qual o PT tem se acostumado desde que reassumiu o poder, né? Foi um quarto de 200 mil para ele e para a Janja, 2 milhões de reais para a coroação do príncipe Rei Charles, 90 mil reais por dia no hotel nessa reunião dos BRICS, na África do Sul, e ele ainda reclama da comida dos palácios. E aí, só para a gente lembrar, essa reunião dos BRICS, acho que foi um ponto que o Suano tocou aqui, mas essa reunião dos BRICS, ela poderia ter sido facilmente feita por Skype, porque o Brasil não teve uma imposição nenhuma ali. Quem saiu vitorioso dessa reunião dos BRICS foi a China, que conseguiu impor o modus operandi dela. O Brasil sempre foi um anão diplomático, continua sendo anão diplomático. Isso foi outra coisa que o Lula utilizou durante o período eleitoral. Ele falava da falta de diplomacia do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu concordo que o Bolsonaro deixou a diplomacia de lado, e ele dizia que ia resgatar isso. Mas até agora o que ele tem feito é isso que o Capês está falando. Ele está construindo narrativas, eu vou para tal reunião para reconstruir a diplomacia do Brasil, eu vou para tal reunião para defender a Amazônia, e o que a gente viu até agora são todos os outros países tomando os seus lugares e o Brasil ficando ali. Nossa, o que está acontecendo? Então, eu não vi resgate de diplomacia, eu não vi assuntos sobre a Amazônia avançando, os BRICS para o Brasil não teve nada demais. Agora, o que a gente vê sempre crescendo são os gastos. E aí tem um outro ponto nessa notícia, ele vai levar o Pacheco. Por quê? Porque até agora a entrada dele tem sido na Câmara. Com o Pacheco ele não tem conseguido nenhum outro diálogo ou nenhuma outra liberação de emendas tão exacerbada quanto tem sido na Câmara. Então,
tem outros motivos aí por trás também. Me permite só uma parte rapidinho, só no Pacheco, para o senhor já acho que o professor Suano vai Ricardo, depois do Suano. Acho até que a questão do Pacheco tem muito a ver com a indicação do STF, porque essa relação governo-Senado nunca foi muito boa, e lá atrás já tinha se ventilado nos bastidores políticos a possibilidade da indicação do Pacheco, que a gente está vendo agora outros nomes tomarem a frente, o Pacheco se sentindo aí, tomando um passa-moleque do Lula, e então vem aqui, vamos viajar, vamos conversar, que é lá fora que as coisas acontecem aqui no Brasil. Só fazer um complemento, olha que coisa fantástica quando você falou que nós somos e continuamos sendo alão diplomático. Vou explicar para que as pessoas não vão colocar na tua boca coisa que você não falou. Nós somos sim um anão diplomático, não é por culpa do nosso quadro de diplomatas, não é por culpa da nossa formação, é por culpa de uma única coisa que o Ricardo trouxe aqui. Nós não temos um projeto claro de política externa, a única coisa que tem política externa é um conjunto de demagogias com uma pauta que vem dizer proteção da Amazônia, proteção do meio ambiente e o Prêmio Nobel da Paz, que está em negociação em qualquer circunstância que seja. Como nós não temos uma política externa correta, porque o que define a nossa grandeza num projeto de diplomacia é exatamente ter uma política externa clara. Professor Marcelo Professor Marcelo Suano, eu quero fazer uma pergunta. O que essa reunião poderá trazer de prático para a defesa da floresta amazônica e para o combate à fome? Combate à fome se faz com equilíbrio fiscal. Olha que coisa curiosa, o Lula está dizendo que ele quer retirar o Brasil do mapa da fome novamente. Tudo bem, mas nós tivemos um período de turbulência com uma guerra e com uma Covid, com uma pandemia, em que se nós carecemos de soluções práticas ou imediatas, isso não decorreu por culpa do governo anterior, e eu não estou aqui para defender o presidente Bolsonaro, ele já tem que o defenda, e não estou aqui para isso. O problema é que foram muitas circunstâncias, e ali foi feito de uma maneira tal que nós conseguimos pelo menos regular as nossas contas. Não à toa deixou 78 bilhões de reais de superávit, deixou em caixa para ser jogado fora logo depois. Mas voltando para a questão do que se pode ser feito lá. Ora, o Lula vai querer falar o quê? A única coisa que ele poderia fazer é um compromisso do G20 para botar bilhões de dólares para proteger a Amazônia. Quem que vai fazer isso? Ninguém vai fazer. Sabe por qual razão? Porque eles vão alegar que existe o Fundo Amazônia, que quem manda no Fundo Amazônia é a Noruega, que é sócia. O governo da Noruega é sócio da Hydro, que é uma empresa que explora alumínio na Amazônia e fez um desastre ambiental lá e não foi divulgado. Agora, é esse que manda. Felipe, você abriu o programa elogiando a articulação do governo federal no Congresso. Você não acha que viajando tanto ele deixa a pauta para o Arthur Lira fixar do jeito que quiser na Câmara dos Deputados? Ele não está se ausentando excessivamente quando ele deveria estar concentrado aqui nas coisas do Brasil? Não, eu acho que política exterior é importante. Eu concordo com o Suano quando ele fala que falta um projeto de política exterior do Brasil. Sempre faltou. Não adianta nada, por exemplo, o Brasil ir para a China, fechar acordos bilaterais com a China, sem saber o que ele quer da China. Exato. Então, assim, eu concordo com você que falta um projeto claro de política exterior. O que o Brasil quer com a União Europeia? O que o Brasil quer com a China? O que o Brasil quer com os Estados Unidos? Qual que é a política externa que o Brasil tem que exercer para o mundo? Isso falta. O que eu estou falando e defendendo é que, para mim, a viagem do Lula para Cuba é importante, porque Cuba tem uma importância diplomática no mundo. O que você falou para mim corrobora o que eu estou falando. Não tem importância nenhuma. É importante o Brasil ir, sim, até Nova Delhi, né, na Índia, porque vai receber a presidência do G20. E eu acho também que é protocolar, não porque um ano de presidência, vamos combinar, não dá para você impor agenda nenhuma. É muito pouco tempo. Por isso que é protocolar, uma coisa vai lá para ter gasto. Mas o fórum mais importante de discussão do mundo é o G20. Agora, Deise, o Brasil... Você sabe quantos Gs tem no mundo? Você tem muito. G20, G4, G7, G8, G5, G4, G7, G20. Só G20 tem 3 G20. Então, a Deise criticou, por exemplo, a viagem do Lula para Londres, mas na viagem do Lula para Londres, Lula conseguiu 500 milhões de reais do Reino Unido para o Fundo Amazônia. Eu critico isso. 500 milhões de reais. Valeu a pena gastar 2,5 milhões de reais para conseguir falta 500 milhões de reais. Vamos lá, calma. Vale a pena. É o rouba mais paz na versão PT. Rouba mais paz. Vale a pena gastar 2 milhões para conseguir 500, que a gente acha que é caro, meu amigo. O que a Deise está colocando... O que a Deise colocou... Você sabe que é caro. A Deise colocou que não é uma questão de aritmética, mas de moralidade administrativa, de exemplo, no momento em que o país atravessa... Até a aritmética. Ele fala que nós vamos pedir 500 milhões
para Ele o Reino conseguiu Unido. 500 milhões Isso de é conversa reais. fiada. Se só para fazer o Conseguiu 500 milhões G30 de nós reais. vamos gastar 5 bilhões de reais. Dá um Google aí, vai. São Dá um 5 Google aí. bilhões de Primeiro-ministro custa que tirou lá. as fundas Isso é Amazônia. conversa fiada. A gente não Procura precisa aí. desse dinheiro. Que a gente precisa de Precisa política sim, clara, precisa política pública clara. Precisa sim também. E regularização do processo administrativo. Vamos mudar de assunto. É isso que a gente Só uma Você acha que o questão, Brasil Deise, já chegaram os 500 milhões do Fundo Amazônica? Não vi ainda. Mas já gastaram os 27 milhões da viagem? Já. Então é isso.